Com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas, dessa vez edição especial Jovens e Adultos, terceiro trimestre de 2020. Título geral: Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Dessa vez, lição de número 3, o despertamento renova o altar. E aí, se você gostar, pode dar o seu like, se inscrever no canal, ok? Aqui a gente tem como objetivos específicos, primeiro, elucidar aos alunos o significado do altar para o Antigo Pacto, depois, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e, em terceiro, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento, ok? E aí, a gente tem como textuário da lição: então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. E a verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Só esses dois textos já dariam uma lição profunda aqui, ok? Aí a gente tem a leitura bíblica em classe em Esdras, no capítulo 3, do versículo 2 ao 5, depois versículo 10 ao 13. Você pode pausar o vídeo aqui e fazer a sua leitura. A introdução da lição diz: nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então a gente tem aqui no tópico 1, o despertamento conduz o homem ao altar. No tópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E no tópico 3, cuidado com as imitações. No primeiro, vamos ver, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. E depois, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. No tópico 2, veremos: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. E 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E no 3, a gente vê o cuidado com as imitações, não tem os pontos, ok? Então, sobre gestão do tempo em aula, minha dica para os professores é 25 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 20 minutos no último, que não tem pontos, ok? É um tópico direto. E a gente entra no primeiro: o despertamento conduz o homem ao altar. Não tem uma introdução ao tópico, a gente já vai para o primeiro ponto. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O trecho que eu selecionei diz: o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. E aqui, para pensar, até que ponto a nossa geração de crentes está preparada para se manter firme em semelhante situação. É muito interessante isso aqui, porque talvez hoje a gente não esteja sendo apertado por povos inimigos ao nosso redor, como era o caso deles, mas hoje a gente pode estar sendo apertado pelo pecado que tão de perto nos rodeia, né? E quer nos afastar do centro da vontade de Deus para vivermos um cristianismo, vamos dizer assim, meia boca, né? Então a gente tem uma situação invertida, ou inversa da deles, mas que é tão nociva quanto aquela situação. Fica aí para vocês refletirem sobre essa questão. E no ponto 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O trecho que eu selecionei: no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. E aí que eu tenho a dizer sobre esse ponto aqui fica evidente que a responsabilidade de reparar o altar é sempre nossa, não de Deus. Então, o altar é algo que tem a ver conosco. Ou seja, não é algo que Deus oferece para nós. É aquilo que nós oferecemos para Deus. No caso, torna-se isso uma analogia ao nosso próprio corpo, né? Que é templo do Espírito Santo, e não ao templo físico,
ao altar físico que tem nas igrejas, que hoje pode estar lá, e amanhã de repente você muda a igreja de lugar e o altar é mudado também. Então, diz respeito a nós, e aí fica uma questão importante para se pensar sobre esse ponto. A gente parte para o segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E aqui a gente tem a introdução ao tópico. O comentarista diz nesse trecho: no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Coríntio: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. A gente vai para o primeiro ponto. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Trecho selecionado: na consumação dos séculos enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, 2 Coríntios 5,19, e no ponto 2 diz: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Trecho selecionado: pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. E aqui, como vocês devem ter percebido, esse tópico 2 dá uma impressão de que a gente saiu de uma revista e foi para outra. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, porque a gente está tratando de um assunto que fala sobre despertamento e sobre renovar o altar. A lição inteira fala sobre reconstrução dos muros. Então ela está muito mais ligada a nós que servimos a Deus, que somos servos. A maneira como nós lidamos com as situações que cercam a nossa vida. Então, está muito mais ligado à nossa responsabilidade. E, de repente, o comentarista introduziu uma lição, um tópico na lição que está mais ligado à cristologia, tá? Então, dá a impressão de que a gente saiu de uma revista e foi para outra, tá? Nenhuma crítica ao comentarista, só que não é, assim, usualmente, né, o que a gente faz interferir, né, com um assunto no outro, e aí fica a critério de cada um trabalhar, né, essa questão dentro da lição, até mesmo para os alunos não ficarem confusos, né? Por isso que eu não fiz comentário aqui sobre cada um desses trechos, tá bom? Dá para fazer uma ligação? Dá, mas não perde aquela conexão didática da lição, tá bom? Então fica aí uma dica para os professores terem um pouco de atenção para poder orientar os alunos nesse tópico que ele desentoa um pouquinho do todo da lição, ok? E aí a gente vai para o terceiro tópico, cuidado com as imitações. Então, o trecho que eu selecionei. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, para esse trecho é o seguinte: reflita conforme a observação que você faz das igrejas à sua volta. Então, deixei aqui para você refletir, só estou estimulando, porque como vocês podem perceber, aqui também esse tópico não tem nem o ponto 1, nem ponto 2, nem ponto 3, por isso que eu coloquei desse jeito aqui. Só tem ele inteiro, né, como se fosse uma introdução ao tópico. E aí você reflete sobre essa importante questão que o comentarista coloca aqui, de muito movimento que a gente vê, e as pessoas até chamam de avivamento, de renovação, de uma série de coisas, mas às vezes não tem relação com o altar consertado diante de Deus. Isso é muito complicado, e sempre quem vai determinar isso, né, quem vai ser a vara de medida para isso, a régua, o prumo, é a palavra. Não é porque existem pessoas ali que têm dons espirituais, ou grupos que cantam maravilhosamente, que as pessoas choram, pulam, fazem uma série de coisas, mas tem que ver se tudo aquilo está acontecendo em conformidade com a palavra, né? As vidas das pessoas estão em conformidade com a palavra. E aí é uma questão importante para ser abordada aqui, tá? Lembrando a vocês que o meu propósito aqui não é dar uma lição desenvolvida, é apenas indicar caminhos para você refletir mais profundamente, ok? Que, como nas outras lições, não tem o item conclusão, tá bom? Então, é uma lição diferente, porque é uma edição antiga, não tinha o formato que tem hoje, então a gente encontra uma série de dificuldades quando a gente vai
seguir, né, uma linha crescente dentro dos tópicos da lição, mas a gente consegue trabalhar com sabedoria, né, usando a inteligência que Deus nos deu, estimulando uns aos outros para a gente poder continuar no crescimento espiritual através da palavra do Senhor, tá bom? Então desejo a todos vocês uma excelente aula, um excelente estudo. A gente está vivendo ainda um tempo de pandemia, mas podemos ter essa oportunidade de, por meios online, estudar juntamente com os nossos irmãos. Deus abençoe a todos e, se Ele quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá!